Olá, seja bem-vindo à nossa aula experimental. Eu sou a Isabela, sou uma das professoras aqui da USA Escola e hoje nós vamos iniciar um bate-papo sobre a nossa escola, a nossa aula de empreendedorismo. Primeiro, para começarmos, vamos aqui a uma rápida reflexão, hein? Uma pergunta para você. Como esses três elementos podem se conectar? Temos aí um balde, uma ponte e uma lâmpada. Pause o vídeo um pouquinho para você pensar. Como que esses três elementos, esses três itens, né, poderiam estar juntos numa mesma situação? Ou o que daria para fazer com os três juntos? Bom, você deve ter imaginado várias coisas, né? Várias possibilidades, usando cada um deles, reunindo eles na mesma situação, na mesma cena. E é isso mesmo, né? Dá para a gente pensar num balde que é transportado pela ponte, a luz iluminando a ponte, ou várias outras ideias possíveis, né? A nossa imaginação pode criar várias coisas diferentes. Mas nós podemos pensar também o que esses objetos simbolizam. Nós podemos pensar que a lâmpada, ela representa uma ideia brilhante. Ela simboliza a criatividade, nossas ideias. Podemos pensar que a ponte conecta pessoas ou lugares, mostrando a importância de superar os obstáculos. Então, temos aí mais um significado para o segundo item. E o balde, que pode carregar os recursos ou ferramentas, representando a ação de transformar as ideias em realidade. Então, nós podemos pensar que esses três itens juntos, né, esses três elementos, o balde, a ponte e a lâmpada, eles podem se conectar através das ideias, né? Tirar uma ideia da mente, colocar ela em prática, pegar as ferramentas necessárias, né? Carregá-las através do balde e colocá-las em prática, construir pontes ou atravessar pontes, né? Superar os desafios. Olha só o tanto de coisa que nós podemos imaginar. E pensar também, através desses três elementos, sobre a nossa própria vida, sobre o nosso próprio dia a dia, em como a gente sempre usa nossas ideias através das ferramentas que nós temos, ou seja, o nosso conhecimento, os materiais que nós temos disponíveis no dia a dia, para atravessar pontes, para aprender coisas novas, para superar os desafios. E tudo isso, toda essa reflexão, tem tudo a ver com o nosso tema aqui da aula de hoje. Hoje a gente vai pensar um pouco como o pensamento empreendedor pode ajudar as pessoas. A gente está falando aqui dessa reflexão de um comportamento importantíssimo na vida dos empreendedores, que é ter uma mentalidade empreendedora. Você já ouviu essas palavras? São duas palavras um pouco novas para você e diferentes também, né? Bom, a palavra mentalidade tem a ver com a mente, né? Nosso pensamento, nossos comportamentos. E empreendedora vem de empreendedorismo, de estar sempre buscando resolver problemas, ajudar as pessoas, criar coisas novas. E é legal você pensar que ter uma mentalidade empreendedora é pensar e agir de forma criativa, aprender com os erros, trabalhar em equipe, não desistir fácil e fazer a diferença. É justamente o que nós acabamos de falar quando pensamos sobre o balde, a ponte, a lâmpada. Nós pensamos em três elementos bem diferentes um do outro, né? Nenhum é muito parecido um com o outro, mas quando a gente uniu eles, a gente tentou imaginar o que daria para fazer com os três, quando a gente pensou no que eles significam, no que eles simbolizam, né? Que é justamente, ó,
tirar ideias da mente, usar nossos conhecimentos e superar desafios, né? Colocar em prática. A gente estava falando justamente da mentalidade empreendedora, que é pensar e agir de forma criativa, aprender com os erros é muito importante, né? Para o nosso desenvolvimento, para o nosso aprendizado. E trabalhar em equipe, não desistir fácil. Então, quando nós falamos de empreendedorismo, de ser um empreendedor, nós estamos falando dessa mentalidade empreendedora, usar esses comportamentos, essa forma de pensar para gerar mudança, para fazer a diferença na vida das outras pessoas, para melhorar o nosso dia a dia. E, com isso, a gente entra aqui em um assunto muito interessante que tem a ver com a mentalidade empreendedora e nós sempre trabalhamos durante nossas aulas, que é o chá. Esse chá aqui é diferente, não é o chá que nós estamos habituados a ouvir falar, né? O chá para beber. Esse chá, cada letra sim significa uma palavra diferente. A letra C de comportamentos, a letra H de habilidades e a letra A de atitudes. Então, são 3 elementos aí, ó, 3 palavras que compõem o chá. O chá são comportamentos, habilidades e atitudes de todo empreendedor, ó. Todo empreendedor que tem ali a mentalidade empreendedora, que a gente acabou de falar, utiliza aí esses 3 elementos, os comportamentos, as habilidades e as atitudes. Os comportamentos têm muito a ver com o dia a dia, né? A pessoa não desistir fácil, aquela pessoa que está sempre buscando aprender com os erros, superando, né, as dificuldades do dia a dia. As habilidades já tem mais a ver com aquilo que a gente gosta de fazer, com o que temos facilidade para fazer. Exemplo, olhem só esses 3 exemplos de habilidades. Tem a habilidade de trabalho em equipe. Então, quando nós precisamos fazer um trabalho na escola, precisamos jogar um jogo em equipe, precisamos jogar um esporte, praticar um esporte. Muitas vezes nós precisamos trabalhar em equipe, dividir as tarefas com um colega, ajudar um ao outro para conseguir alcançar um bom resultado. É uma habilidade essencial na nossa vida. E é interessante que é uma habilidade muito utilizada nas profissões também. Então, lá nas profissões, as pessoas também precisam saber trabalhar umas com as outras, dividir as tarefas, uma apoiar a outra, para que um bom resultado seja alcançado. Outro exemplo de habilidade é a habilidade de comunicação. Essa habilidade nós usamos o tempo todo, né? Todo momento a gente está conversando, mandando mensagens, falando um com o outro. E nas profissões também, né? Nas profissões as pessoas precisam conversar umas com as outras, passar informações. Até nas vendas, né? Para vender algo, é preciso de uma boa comunicação, saber conversar com o cliente, saber falar sobre o produto. Então, são habilidades importantes também aí no nosso dia a dia, né? E nas profissões. E o nosso terceiro exemplo é a habilidade de planejamento. O planejamento é uma habilidade também que, assim como trabalho em equipe e comunicação, nós usamos no dia a dia. Quando a gente precisa preparar para uma festa, fazer ali o planejamento de que dia que a festa vai ser, quem vai ser convidado, onde a festa vai ser, qual vai ser a decoração, quais vão ser as comidas e bebidas. Tudo isso envolve planejamento, além também do planejamento no dia a dia mesmo, né? Planejar ali para fazer uma atividade da escola, para fazer um passeio, fazer uma viagem. E nas profissões as pessoas também se planejam, né? As pessoas precisam ali, ó, ter um horário certo de trabalho, lembrar de fazer todas as tarefas, né? Para concluir ali dentro do prazo. Então, são 3 exemplos de habilidades que
nós usamos no dia a dia e que também são importantes nas profissões. Então, quando nós falamos da mentalidade empreendedora, o chá, né? Esses comportamentos, habilidades e atitudes que fazem parte dessa mentalidade, nós estamos pensando justamente em ajudar você atualmente na escola, em casa, até com os amigos, e preparando você também para o futuro. Quando você escolher a profissão que você deseja seguir, você também já vai ter bem desenvolvidas essas habilidades, né? Já vai saber, ó, trabalhar em equipe, fazer planejamento, se comunicar bem, dentre outros exemplos. Como eu falei para você, habilidades são muitas, né? São vários e vários tipos de habilidades. Esses são apenas 3 exemplos que nós trouxemos aqui na aula de hoje. Inclusive, nós temos mais um exemplo de habilidade aqui, só que essa habilidade ela vai levar você para o nosso primeiro desafio da aula. É a habilidade de criatividade. Curiosidade, todos nós podemos ser criativos. Não só aquelas pessoas que sabem desenhar, que sabem fazer arte. A criatividade está em toda parte. A criatividade ela pode ajudar a resolver problemas, criar coisas novas ou até mesmo melhorar coisas que já existem. Por exemplo, a escova de dentes. A escova de dentes é um exemplo de produto que foi criado para resolver um problema. Ela foi criada para ajudar as pessoas na limpeza dos dentes, né, na higiene bucal. Mas, com o passar dos anos, as pessoas perceberam que dá para usar a escova de dentes para fazer outra coisa também. As pessoas começaram a perceber que dá para usar ela no dia a dia para resolver problemas. Você já usou ou já viu alguém usar a escova de dentes para fazer outra coisa sem ser escovar os dentes? Essa parece uma pergunta um pouquinho diferente, né? Mas a resposta é que sim, muitas pessoas utilizam a escova de dentes para outras coisas. Tem gente que usa para limpar os cantinhos pequenos em casa onde uma escova maior não alcança, tem gente que usa para arrumar o cabelo, tem gente que usa para limpar o sapato, tem até pessoas que usam para fazer arte, né? Usam a escova como um pincel. São apenas alguns exemplos, existem várias outras formas de uso, mas são exemplos de como que as pessoas usam a criatividade, usam as ideias, mesmo através daquilo que já existe, para fazer coisas novas. Então, nós temos um exemplo, né? A pessoa que criou a escova de dentes, ela usou criatividade, ela usou as ideias para criar um produto novo que pudesse ajudar as pessoas no dia a dia a escovar os dentes. E as pessoas que utilizam aí têm ideias, né, de como utilizar a escova de dentes no dia a dia para fazer outras coisas, também estão usando a criatividade, também estão usando ideias para fazer coisas novas, para resolver problemas no dia a dia. Então, olha só que interessante, podemos ser criativos de formas bem diferentes. E é com isso que nós vamos, então, para o nosso primeiro desafio aqui da aula de hoje, hein? Vamos usar criatividade. É o seguinte, temos aí na tela um objeto, temos aí uma garrafa plástica, e o desafio para você é, em 3 minutos, escrever todas as ideias do que pode ser feito com este objeto. Então, vamos dar um tempinho aqui para vocês, ó, 3 minutos. Escreva todas as ideias que surgir na sua cabeça do que pode ser feito com uma garrafa. Pode pensar numa forma diferente de usar ela, pode pensar também numa forma de cortar, alterar o formato dela e transformar ela em um novo objeto. Qualquer ideia é válida. Não se preocupem se a ideia é boa ou não, apenas escrevam. E tempo valendo!
E tempo encerrado. Acabou o tempo. Pare as anotações. E você deve ter tido aí algumas ideias bem interessantes, né? Olha só, temos então uma garrafa plástica na tela, e é um material, um objeto que permite que nós possamos fazer várias coisas, né? Podemos pensar em diferentes brincadeiras usando a garrafa, podemos pensar em usar para guardar coisas, né? Ou até mesmo criar novos objetos usando a garrafa. Podemos cortar ela, transformar em potes, podemos decorar ela e transformar num item de decoração. Podemos fazer muitas coisas com uma garrafa. Se nós ficarmos mais tempo pensando, podemos ter ainda mais ideias, né? E olha que interessante, isso que você acabou de fazer foi usar a sua habilidade de criatividade. Você conseguiu, através das ideias, através de um produto que já existia também, pensar em novas possibilidades, em novas formas de uso da garrafa, ou novas formas de produtos e objetos através da garrafa. Então, nós temos aqui um exemplo de como a criatividade funciona. Nem sempre nós vamos ter uma ideia brilhante, algo super diferente, que ninguém nunca viu. Às vezes, a gente vai através de algo que já foi criado, algo que já existe, como a garrafa, vamos ter ideias, vamos ter novas possibilidades de melhorar essa garrafa, de transformar ela em algo legal, algo que nos ajude a resolver um problema. Isso também é criatividade. E uma curiosidade sobre essa atividade que nós acabamos de fazer é que ela tem um nome. O nome dessa atividade é brainstorm, uma palavra em inglês, uma palavra diferente para muitos de vocês, né? Pense aí se você já ouviu essa palavra ou já viu essa palavra escrita em algum lugar. Brainstorm, em português, significa chuva de ideias ou tempestade de ideias. E essa atividade, ela não é realizada só por você, não. Ela também é realizada lá nas empresas. Os empreendedores costumam fazer muitos brainstorms. Porque o brainstorm, né, em português, chuva de ideias, é justamente, olha só, tirar as ideias que estão na nossa mente e passar todas elas para o papel, como se fosse uma chuva. Foi o que você fez, né? Você tinha lá a garrafa como um produto, um tema, e você precisou anotar todas as ideias que estavam na sua cabeça em 3 minutos. Então, você fez uma chuva de ideias. E a chuva de ideias, ela pode servir tanto no nosso dia a dia, né? A gente pode usar para ter ideias do que fazer, ter uma ideia nova, de brincadeiras, ou num trabalho de escola, mas também pode ser utilizada nas empresas, né? Inclusive, como eu disse para você, os empreendedores costumam fazer muitos brainstorms. Então, quando o empreendedor ele precisa lá, ó, vamos criar um produto novo para a loja, ele vai lá, ó, reúne sua equipe e cada pessoa da equipe anota as ideias que tem. Dessa forma, o empreendedor consegue ter ali no quadro, ó, no papel dele, um monte de ideia anotada, um monte de possibilidades do que ele pode fazer. Isso é interessante porque se o empreendedor tivesse ali ó, sozinho tentando anotar as ideias, talvez ele não ia conseguir ter nenhuma ideia. Ou talvez as ideias que ele teria não seriam tão boas quanto as que ele teve ali junto com toda a equipe. Então, é mais uma informação interessante para você. O brainstorming pode ser feito tanto sozinho, igual você fez, mas também pode ser feito em grupo, em equipe. Um momento ali onde cada pessoa vai também anotar, vai contribuir com as suas ideias. Isso é interessante, olha só, porque ao mesmo tempo que a gente está trabalhando com a criatividade, o uso das ideias, a gente também está trabalhando em equipe, que é algo muito importante. Bom, então concluímos aqui nossa primeira parte da aula, vimos aí a mentalidade empreendedora
que é pensar e agir de forma criativa, resolvendo problemas, aprendendo com erros. E vimos também alguns exemplos de habilidades, né? Principalmente a criatividade. E na próxima parte nós vamos dar continuidade, então, utilizando mais um pouquinho aí do comportamento, da mentalidade dos empreendedores. Te espero lá.